Estamos aqui para mais um Café Mais Palavras e eu queria que nós meditássemos hoje que Jesus é o nosso molde, o nosso modelo, e pela obediência e por querer intencionalmente ser justiça, se apresentar correto diante de Deus. Eu queria começar essa meditação lendo aqui Hebreus 10, 5. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado, então eu disse: eis aqui estou no rolo do livro que está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e oferta não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Pai, essa é a sua palavra, Deus. Que ela seja viva e eficaz, em nome de Jesus. O autor de Hebreus, ele nos mostra a diferença da grandeza da nossa aliança para a aliança que foi estabelecida lá por meio de Moisés através da lei. E aqui nesse ponto exato, está mostrando que os sacrifícios eram transitórios, eles não reparavam, eles não satisfaziam, porque nós conhecemos a história. Quando Adão e Eva escolheram ser conhecedores do bem e do mal, eles nos desligaram de Deus, eles nos separaram de Deus. E lá Deus fala para a serpente: serás maldita de todos os animais da terra, e o filho da mulher lhe pisará a cabeça. Você lhe morderá o calcanhar, ele lhe pisará a cabeça. Então era necessário que, para que nós fôssemos reconectos a Deus, tivesse um homem gerado pela mulher que vencesse a morte. E esse homem é Jesus. Ele sem pecado, ele veio e foi obediente até a morte, morte de cruz. Então a morte não o reteve, ele está sentado à direita de Deus. Eu queria que nós meditássemos na obediência de Jesus. Sendo Deus, fazendo parte da Trindade, ele decidiu abrir mão de si, da sua deidade, e num corpo me fizeste. E ele foi obediente a Deus. Ele não veio aqui e fez as coisas de acordo com a vontade dele, com o julgamento dele, com o discernimento dele. Não. Antes, ele foi lá a João Batista, no começo do ministério dele. Está lá em Mateus 3,13. Porque esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão a fim de João o batizasse. Ele, João, porém, o dissuadia dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João admitiu e batizou Jesus. O que é cumprir toda a justiça? Quando a gente leva para o entendimento da palavra justiça, teologicamente em seu original, é ter uma condição apresentável diante de Deus. É cumprir o processo que Deus tem e chegar diante dele apto a receber a glória. E Jesus, sendo Deus, ele obedeceu a Deus. Eu queria ler alguns textos que reforçam essa ideia na nossa cabeça. Lá em Hebreus 2,10, o autor fala o seguinte: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só, porque por isso é que não lhes envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Aqui em Hebreus 3, o autor fala: por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Ele, como ele mesmo, o mesmo autor disse aqui, participou do processo de Deus para nos conduzir à salvação, e por isso ele foi glorificado por Deus. Por quê? Nós temos que nos atentar a Jesus, que nos levou, nos vocacionou, nos chamou para o que é celestial, nos levou de volta para Deus, quando ele entrou no Santo dos Santos, com sangue sem pecado.
Ele venceu, ele condenou o pecado na carne e nos chamou para o que é eterno, para o que é celestial, para o que é indissolúvel. Ele nos regenerou para uma nova vida. E ele conseguiu isso porque nós devemos nos atentar a ele, porque o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Ele foi fiel a Deus, ele obedeceu. Ele, após ser batizado, recebeu o Espírito Santo e foi guiado em todo o seu ministério pelo Espírito Santo. E por isso foi glorificado. Aqui em Hebreus 5, o autor fala o seguinte: assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus pagou um preço muito maior do que sofrer na cruz por nós. Ele abriu mão de si, ele se esvaziou, ele sem pecado se esvaziou. Ele não importava em ter razão, ele perdeu a sua vontade própria, a sua autossuficiência, sendo Deus, para se fazer pecado por nós. Então aqui Pedro, na sua primeira carta, ele fala que nós somos regenerados por meio de Jesus para uma vida, para receber uma herança eterna. Então quando ele está nos exortando a como viver, chega um determinado momento que ele fala assim: olha, ser corrigido por Deus porque a gente está em pecado não nos glorifica. Mas quando nós somos injustiçados, quando nós somos questionados, quando nós somos atordoados pelo que é do mundo, por servir a Deus, nós estamos sendo glorificados, porque esse é o modelo de Jesus. Então, mais uma vez aqui, olha em 1 Pedro 2,21. Porquanto para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguires os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas sagas fostes sarados. Nós somos regenerados para a justiça. Jesus falou para João Batista: é necessário que se cumpra a justiça. É necessário que nós sejamos aperfeiçoados, moldados pelo poder do Espírito Santo, para nós vermos a Jesus e para que as características dele sejam percebidas em nós. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele nos deu a graça sobre a graça. E ele nos leva a um caminho que nós podemos então chegar diante dele quando nós formos arrebatados e receber galardões, porque nós vivemos pela fé e pela fé nós somos conduzidos à obediência, como ele foi guiado pela obediência, a obediência pelo Espírito Santo. Então eu queria terminar, para que a gente meditasse nisso, lendo Paulo lá em Filipenses 2, ele fala do amor fraternal e a humildade. Jesus nos deu um mandamento, um novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele não julgou usurpação ser igual a Deus e se esvaziou, sendo obediente até a morte de cruz, e foi colocado abaixo de todas as autoridades. Ele foi morto pelo Estado, ele foi morto pelos políticos daquela época. E nós devemos lembrar disso. Esse é o amor que deve ser percebido em nós. Começando dos irmãos, nós devemos amar o nosso irmão como Jesus nos amou, além de nós mesmos, e para o mundo como nós nos amamos, de forma suficiente para pregar esse evangelho por onde a gente passar. Ainda que a gente nem abra a boca, ele seja percebido nas nossas atitudes. Então eu queria terminar lendo Filipenses 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo.
Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Que Jesus seja o nosso molde, o nosso modelo, a nossa busca diária. Pai, muito obrigada, Deus, pelo seu Filho. Muito obrigada, Pai, pelo Espírito Santo que nos conduz e nos leva, Deus, a uma vida que pode ser dedicada ao Senhor, Pai. Que esse poder cresça em nós, que nós sejamos mais, Pai, intencionais na sua obra. É o que eu te peço em nome de Jesus.